Olá, sejam bem-vindos ao canal Dragão na Minha Garagem. E hoje, surpreendentemente, o vídeo vai ser sobre telescópios. Eu vou falar para vocês quais são os principais tipos de telescópio, a aplicação deles e qual você deveria comprar, no sentido do tipo do telescópio, não de alguma marca específica, a depender do uso que você quer fazer dele. Se for para você fotografar planetas, se for para observação ao vivo, se for para você fotografar nebulosas, galáxias, enfim. Porque cada tipo de telescópio tem suas próprias características e cada uma delas é importante para a gente entender o que a gente vai querer usar aqui, tá bom? Então, agora eu vou entrar aqui com vocês, tá? Tem uma telinha aí bonitinha. Telescópios, tipos e aplicações na astronomia amadora, beleza? Vamos lá, vamos começar com alguns conceitos básicos, que são a distância focal, razão focal, abertura e o que são oculares, tá? Que vai ser importante, se você não viu ainda, deve estar aparecendo no card em algum lugar aí. O meu vídeo sobre oculares, que eu explico tudo. Se você quiser, tem o vídeo de Barlows também, que pode ser útil para você entender melhor esse vídeo. E vamos começar. Bom, a distância focal é a distância. Falta um T aqui. É a distância da objetiva ou do seu espelho primário, a depender do seu tipo de telescópio, até o foco, tá? A razão focal vai ser a divisão entre a distância focal e a abertura do seu telescópio, que são duas medidas, né? Sendo a distância focal a distância da objetiva do espelho primário até o lugar que a luz vai focalizar, e a razão focal sendo a divisão da distância focal pela abertura. A razão focal ela vai sair no formato que a gente chama FD e alguma coisa, que seria o número do resultado dessa divisão, né? Nesse caso aqui, esse telescópio aqui, que é um newtoniano refletor, ele é um f de 7, ou 6,9 se você preferir, tá? Então significa que se você dividir 900 por 130, ou seja, se eu dividir 900, que é a distância focal dele, por 130 em milímetros, né? Que é o tamanho da abertura dele, o tamanho do espelho primário, eu vou ter 6,9. Tranquilo? Então, portanto, seria uma razão focal de 6,9 ou arredondando 7. Tá? A abertura, como eu já disse antes, é o tamanho do objetivo do espelho primário e ela vai determinar o quanto de luz que o seu telescópio capta, além do seu limite de ampliação. Tem uma regra geral que a gente usa na astronomia que muitas pessoas costumam burlar ela, mas de que o limite de quanto você pode ampliar com o telescópio, lembrando que não é fixo, tá? Se você olhar um telescópio e alguém disser para você, esse telescópio ele tem um zoom de X vezes, é mentira. Porque a ampliação que um telescópio pode dar depende da ocular que você está usando e depende da abertura. Pode ser que ele te fale ampliação máxima, porque ele consegue chegar com um foco razoável, que no caso seria 2 vezes o tamanho da abertura. No caso desse 130 milímetros, seria de máximo 260 vezes de ampliação. Só que isso não significa que um telescópio tem um limite específico de ampliação. A gente percebe isso quando a gente vê, como eu já falei no vídeo das oculares, que é a ocular, partindo para o próximo item, é uma lente secundária que define a ampliação efetiva a depender da distância focal. Para você calcular o quanto que você vai ter de ampliação com uma certa ocular, você vai dividir a distância focal do seu telescópio pela milimetragem da ocular. Considerando que eu tenho um telescópio de 1000 milímetros, por exemplo, de abertura, né? E eu tenho um ocular de 25 milímetros. Ele vai me dar 40 vezes de ampliação com essa ocular, tá? Então, assim, depende da ocular e não em si do telescópio. Tá? O telescópio, o que vai ditar quanto que ele vai te dar de ampliação é a distância focal. E a abertura é a quantidade de luz que vai entrar ali. E o quanto que você pode chegar sem ter um foco prejudicado, tá? Agora vamos para os refratores, tá? Eu desmontei um refrator aqui, tá? Peraí. Deixa eu mostrar para vocês. Acho que agora vocês estão me vendo. Eu desmontei um refrator que eu tenho aqui. Ele vai ficar bem. Que é um refrator de 60 milímetros da SV Boni. Tem review aqui no canal, tá? Tá desmontado aqui, beleza? Aqui é o focalizador dele. Eu tirei a diagonal. Eu tô com algumas oculares aqui. E aqui eu peguei um pedaço de uma ocular, que era uma ocular que ela tinha um espelho corretor e era meio barata. Então eu desmontei ela e fiquei com a lente aqui pra mim. E aqui a gente tem a objetiva do nosso refrator de 60 milímetros, tá? Se você medir isso daqui,
tem 60 milímetros. Então, o refrator ele vai funcionar como? Ele vai ter uma objetiva, que vai ser a lente primária, que vai ficar aqui na boca do telescópio, que é essa lente aqui. E essa lente, a luz vai entrar por aqui, ela vai refratar e depois ela vai convergir nesse pedacinho aqui, que seria a lente que fica no ocular, tá? E a depender, lógico, da abertura, o quanto de luz que vai entrar, e da distância focal, para que esse pedacinho aqui, que é o tamanho do ocular, né, que seria a milimetragem do ocular, o quanto que vai ampliar, baseado nas informações que você tem do seu telescópio. Beleza? Então aqui a gente volta pro desenho, que vai mostrar pra gente a ocular aqui, ó, posicionada aqui, a objetiva, que vai ficar aqui, que é esse pedaço aqui, a entrada da luz, ela vai refratar, e depois aqui no foco, aqui a distância focal, a distância entre a objetiva e o lugar o ponto de foco, que vai ser definido através do focalizador, a depender da distância que seu objeto está, lógico, e o tamanho dele. E por fim, essa imagem vai ser ampliada na ocular. Fechou? Aí eu coloquei um exemplo ali de um refrator da SV-Boni. O que acontece quando a gente tem refratores? Eu coloquei duas regras aqui, em geral, que são recomendadas para a gente saber. A primeira é de que a distância focal em milímetros, isso é importante, tá? Você não pode errar a unidade de medida, senão isso vai dar problema na hora que você for calcular. Que a distância focal em milímetros precisa ser aproximadamente igual ao quadrado da abertura em centímetros. Ou seja, se eu tenho um telescópio, isso só vale para refratores, tá? Se eu tenho um telescópio refrator que a distância focal dele é de 1000 milímetros, a abertura ideal que ele tem que ter é de 10 centímetros, tá? Então, no caso, tem um quadrado aqui, mas pronto. 1000 milímetros precisa ser 10 centímetros ao quadrado. No caso, faz sentido, tá? Se você colocasse em milímetros, ia ficar 10.000, porque seriam 100 milímetros. Então, isso não faz sentido. Precisa ser com essa unidade de medida. O aumento é igual à distância focal dividida pelo tamanho do ocular, que foi o que a gente falou antes, com base no ocular. Tá? Você pega a distância focal, divide pela milimetragem da sua ocular e você vai ter o quanto de aumento você vai ter com aquele telescópio, com aquela configuração de distância focal. Aí eu coloquei uma imagem de Júpiter, não fui eu que fiz, tá? Para ilustrar alguns problemas que você vai ter quando você for usar refratores. As lentes nem sempre elas vão refratar todas as cores que compõem aquela luz juntas. Se você lembra do experimento do Newton do prisma, a luz branca ela é composta por todas as cores do arco-íris. E nem todas essas cores, quando elas são refratadas, como elas não estão sendo refletidas, que aí refletiria todas juntas, né? Como elas estão sendo refratadas, algumas delas são refratadas antes e ou depois. Isso tem a ver com o espectro de luz daquele objeto. E se você não tem um tubo longo, e você tem uma abertura razoavelmente grande, vai acontecer esse problema aqui, ó, que você vê aqui nessa imagem de Júpiter aqui, que é o que a gente conhece como aberração cromática, tá? Que é um aspecto muito importante porque ele é muito comum, especialmente em telescópios mais inferiores ou telescópios menores. Porque a pessoa tem uma abertura grande, só que ela não tem uma distância focal grande o suficiente para compensar aquela aberração que estaria surgindo ali. Tá? Para isso que a gente tem alguns refratores, que eles são cromáticos ou apocromáticos, que são especializações de tipos de refratores que têm uma composição mais robusta de vidros, normalmente compostos de dubletos ou tripletos de vidro, que vão fazer essa separação das cores de forma correta e fazer com que todos eles vão a convergir no mesmo ponto, entendeu? Que não tem a separação de onde cada cor vai ser refratada. Aí aqui a gente tem uma coisa muito importante para você que quer comprar um telescópio, que é a distância focal nem sempre é importante a depender do que você quer fotografar, tá bom? No caso, depende do que você quer fotografar, né? Nem sempre uma distância focal enorme significa que a sua imagem vai ser melhor ou que o seu telescópio vai ser melhor. Ou você pode ver alguém com um telescópio curto e falar, nossa, o telescópio do cara é muito ruim, porque ele é pequeno. E depende do que você quer fotografar. Quanto maior a distância focal que você vai ter, você consegue um maior aumento usando um ocular menor. Por exemplo, se eu tenho uma distância focal de 1000 milímetros e eu tenho um ocular de 10 milímetros, ela vai me dar 100 vezes de ampliação, certo?
Agora, se eu tenho uma distância focal de 500 milímetros, eu tenho essa mesma ocular, ela vai me dar 50 vezes de ampliação. Ou seja, se eu quero, com a mesma ocular, ter uma ampliação maior, eu preciso ir para uma distância focal maior. Por quê? Depende do objeto que eu quero observar. Para planetas ou para a Lua, para detalhes de crateras, é ideal que eu tenha uma ampliação maior, tá? Mas para objetos celestes, ou DSO, como são conhecidos no ramo da astrofotografia amadora, que são Deep Sky Objects, a gente tem que, se você for fotografar uma nebulosa grande, que nem Orion, tanto é que eu já fotografei com esse newtoniano aqui, ah, você acaba não conseguindo enquadrar ela inteira. Porque quanto maior a distância focal que você vai ter com a mesa ocular, né, menor vai ser o seu campo de visão. Então, se você quer fotografar um objeto nebuloso, um aglomerado aberto, que nem a Pleiades, na M45, você precisa ter um campo de visão largo para você conseguir encaixar aquele objeto inteiro sem perder nenhum detalhe dele. Portanto, se você quer fotografar os dois, tanto planeta quanto nebulosa, ou você tem que pegar um intermediário, ou seja, abandonar de ter uma distância focal muito grande para pegar planetas com tanta definição, e abrir mão, né, dessa distância focal para conseguir ter um campo maior o suficiente para conseguir captar os objetos que você quer de céu profundo, nebulosas, enfim. Ou você desiste de captar nebulosas e pega planetas. Ou você compra dois telescópios, o que vai ser meio caro. Então, por isso que a gente não. Quando se recomenda comprar um telescópio, você precisa ter em mente o que você quer observar. Se você quer usar ele para observação ao vivo, aí eu recomendaria uma distância focal maior, porque nebulosa, se você observa ao vivo, você vai ver uma manchinha preta e branca, não é tão interessante, ao contrário de um planeta, que se você tem uma distância focal grande, com uma ocular razoavelmente pequena, né, de milimetragem, não precisa nem ser muito pequena de milimetragem, você já consegue ter uma ampliação boa e uma observação satisfatória. Então depende muito do que a pessoa quer observar e de qual que é a finalidade dela. Se ela quer fazer astrofotografia, se ela quer fazer um time-lapse do céu, aí a pessoa tem que ter um telescópio muito curto. Se ela quer fazer um time-lapse, sei lá, da M8, que é a nebulosa da Lagoa, objeto Messier 8, que é um objeto muito grande, tá? E que não vai caber se você usar o mesmo telescópio que você usaria para observar um planeta, tá? Porque o planeta, ele exige um campo de visão muito menor e esse campo não vai ser adequado para o objeto que você está vendo, que seja uma nebulosa ou uma galáxia. Tirando em alguns casos, tá? Porque tem alguns casos, por exemplo, da M57, Messier 57, que é a nebulosa do Anel, que eu fotografei um tempo atrás e eu tava até pensando em usar Barlow para fotografar ela, porque ela é realmente muito pequena. Então tem esses fatores, né? Depende muito do que você quer fotografar. Você quer fotografar nebulosas maiores ou menores? Bom, agora a gente entra em refletores, tá? Eu peguei esse refletor aqui, é o mesmo que eu coloquei na imagem, tentei achar o mais parecido possível com esse Skywatcher aqui. Nesse caso aqui, esse aqui é um refletor newtoniano, é um Skywatcher de 130mm por 90mm, e aqui dá para vocês verem, só voltar aqui a câmera para mim, aqui. Aqui dá para vocês verem o espelho primário lá no fundo, e aqui, preso pela aranha, tem o espelho secundário. Como que eles funcionam? Tem ali um desenho, depois eu vou mostrar. Mas é o seguinte, a luz ela vai passar por esse tubo aqui, vai vir, enfim, da estrela que você está observando, do objeto que você está observando, vai chegar paralelo aqui, porque está muito distante, e no fundo vai bater naquele espelho primário, esse aqui que você está vendo brilhando lá no fundo. Aquele lá ele é um espelho convergente, ele vai aumentar o tamanho da imagem, beleza? E quando ele jogar essa imagem para cá, aqui tem um espelho secundário, que não vai dar para ver muito bem, mas ele é um espelho que ele vai desviar a luz em 90 graus, ele é um espelho de 45 graus, então ele vai desviar a luz em 90 graus para cá. Aqui no caso está posicionada uma câmera planetária, mas aqui que você colocaria ocular para você observar, beleza? Às vezes muitas pessoas veem um telescópio desse e acham que você observa lá atrás, como você observaria um refrator. Porque o refrator, a luz entra aqui, converge na objetiva e sai ali no final onde você vai ampliar com o ocular. Mas nesse caso não. Nesse caso, ela vai convergir no espelho primário, vai ser mandado aqui para o espelho secundário e esse vai desviar a luz para você observar com ele no ocular aqui. Beleza? Daqui a pouco eu falo sobre a diferença de montagens, brevemente, porque outro vídeo eu vou falar especificamente sobre cada tipo de montagem, que é bem complexo. E, enfim, por enquanto, refletores vai ser mais isso, tá? Então vamos lá. Aí tem o esquema que eu falei, né? Sobre o espelho primário que está aqui no fundo, ó.
espelho primário ele vai convergir os raios de luz, dá pra você ver que ele é um espelho côncavo, vai convergir os raios de luz para o espelho secundário, que está preso aqui na aranha, que é o suporte que segura, e esse vai desviar o raio de luz em 90 graus aqui para câmera que você estiver usando ou para ocular que você estiver usando. Beleza? Aí eu tenho um exemplo agora para falar sobre cones de luz e a importância da razão focal de cada telescópio. Nesse caso vai servir mais para o refletor do que para o refrator. Beleza? Vamos considerar um telescópio que ele tenha uma abertura de 200 milímetros, tá? Ou seja, se ele tem uma abertura de 200 milímetros e a razão focal dele é 4, logo a distância focal dele é de 800 milímetros. Ou seja, a gente tem dois telescópios que têm a mesma abertura, só que têm distâncias focais diferentes. Qual que é a diferença deles? A diferença deles é a inclinação em que a luz vai entrar no seu telescópio, tá? Se você perceber aqui no f de 4, ele tem uma f4, né? Como você quiser chamar, razão focal de 4, ele tem uma inclinação muito menor do que muito maior, perdão, do que a inclinação que você teria num f de 8, tá? Que seria um telescópio com uma razão focal maior, beleza? E o que isso afeta? Isso vai fazer com que o telescópio que tenha uma razão focal menor, a luz abranja mais área do seu sensor, beleza? Enquanto o telescópio que tem uma razão focal maior, vai abranger uma área menor do seu sensor. Logo, para você fazer uma captura de exposição, por exemplo, você vai precisar de bem mais tempo de exposição se você tiver um telescópio com uma razão focal maior do que se você tiver um telescópio com uma razão focal menor. E agora a gente entra em alguns tipos de refletores, tá? A gente tem os refletores dobsonianos, catadióptricos e newtonianos. Agora entra a diferença de base e de construção. Aqui eu coloquei um exemplo de um refletor dobsoniano aberto, tá? Por que ele tem essa abertura ali? Como a luz vai passar por ali de forma paralela, né, retilínea, meio que pouco importa se tem alguma coisa ali ou não, sabe? Só que nesse caso ele é aberto para poder circular o ar e manter a mesma temperatura ambiente do espelho primário e do ambiente que você está fotografando, seja fora da sua casa. Se você manter o seu telescópio muito tempo dentro da sua casa e depois vai para uma noite fria, vai ter um choque de temperatura ali que vai deixar a imagem meio desagradável, tá? Então, por isso que tem essa abertura aí, quando eles têm um tubo muito longo, para facilitar a circulação de ar e a regulação da temperatura. Bom, os dobsonianos, eles são conhecidos por terem uma base azimutal, que é esse tipo de base que você vê aqui. O que significa isso? Que ela é uma base que ela se move em azimuth. Ou seja, ela vai fazer um movimento para cima, para baixo, para direita, para esquerda e para as diagonais, né? Ao contrário de um telescópio newtoniano padrão, que é um newtoniano de base equatorial, que é esse tipo de caso aqui. Eles têm aplicações muito diferentes entre si, tá? Um telescópio newtoniano de base equatorial, como esse daqui, ele pode ser usado tanto para observação planetária quanto observação de céu noturno, de objetos do céu profundo, perdão. Por quê? Porque com uma base equatorial, se você fizer o alinhamento correto, né, o alinhamento com o Polo Sul celeste, no caso aqui do hemisfério sul, você consegue acompanhar a rotação da Terra e assim você fazer uma fotografia de longa exposição, tá? Eu tenho um motor aqui ligado da Celestron, que ele vai fazer o caminho oposto à rotação da Terra no eixo de ascensão reta, que é esse eixo aqui. Esse eixo aqui. E se ele estiver alinhado corretamente, você consegue acompanhar a rotação da Terra e fazer uma imagem melhor, tá? Aí você me pergunta, por que existem então bases azimutais? Primeiro, elas são mais baratas de produzir. E segundo, depende novamente do foco do objeto que você quer observar, né? Foco que você tem na hora da observação. Se você quer observar um planeta, pouco importa. Muito pouco, na verdade, se você está com uma base equatorial ou não. Já se você quer observar uma nebulosa que requer muito tempo de exposição, né, para depois você empilhar e tudo mais, algum dia eu ainda faço um vídeo sobre programas e tal para fazer fotos de céu profundo, você precisa de uma base equatorial, tá? Então aqui tem o eixo de ascensão reta e o eixo de declinação que vai te ajudar a fazer isso daí. Então você nunca vai encontrar alguém que tem um telescópio dobsoniano refletor fazendo uma foto do trapézio de Orion boa, entendeu? Porque aí o cara não vai estar num dobsoniano, ele vai estar num equatorial, que a base vai ser feita para isso.
Já a gente tem o catadióptrico, que poderia entrar como separado dos refletores, até, porque ele, além de ter um espelho secundário e ter um espelho primário, ele também tem uma lente que vai refratar a luz e depois ela vai convergir no fundo e aí vai ser observada por uma ocular. Usando e vai evitar alguns problemas que poderiam dar, como aberração esférica também, no seu telescópio, tá? Eu tenho uma foto minha aqui que eu tirei de um espelho, de um espelho catadióptrico e, bom, um outro ponto que eu esqueci de falar aqui são algumas características dos refletores, que são a coma, a colimação e rápido lento. O rápido lento chamar um telescópio de rápido ou de lento tem a ver com a razão focal dele e com a inclinação que ele tem, que a luz tem quando entra, tá? Quanto menor a razão focal, mais rápido é o seu telescópio. Quanto maior a razão focal, mais lento é o seu telescópio. Isso tem a ver praticamente com o tempo de exposição que você vai levar para conseguir a mesma quantidade de luz. Não tem a ver com a abertura, mas tem a ver com a intensidade que aquela mesma quantidade de luz vai conseguir ser captada pela sua câmera, ou no caso, se você colocar o olho lá, você não vai sentir essa diferença. É um termo mais técnico mesmo. A coma é um problema que pode dar se o telescópio ele não tiver com o espelho primário bem alinhado, né? Bem lapidado. Ali, se o espelho estiver meio torto. E a colimação tem a ver com o quanto que ele vai estar alinhado com o espelho secundário. No caso, o centro da aranha, que está bem aqui no meio, que segura o espelho secundário, ele precisa estar totalmente alinhado com o centro daquele espelho primário. Senão você vai ter. Os raios eles não vão estar convergindo, os raios de luz, no centro aqui da ocular. Entendeu? Então isso vai causar um problema que a gente chama de aberração esférica ou problema de colimação. Tá? Para isso que a gente tem algumas oculares especiais para colimar e tudo mais. E também tem uma ocular que eu falei no último vídeo que eu fiz de ocular, que chama ocular de X-Hide, que tem a ver com o gato do Alice no País das Maravilhas. Tem, não sei porquê. Mas, enfim, é um tipo de ocular que você usa para fazer colimação, nesse caso não a laser, para alinhar o espelho secundário com o espelho primário. Bom, concluindo tudo isso. Se você quer fazer uma astrofotografia de céu profundo, tá? Pega um telescópio que tem uma razão focal menor, para você conseguir usar um ocular razoável e ter um campo de visão largo, grande, né? E uma abertura maior para você entrar uma quantidade de luz maior no seu telescópio, tá? Ou seja, uma abertura grande e uma razão focal pequena. Se você quer fazer uma astrofotografia planetária, pega uma abertura razoável e pega uma distância focal grande para que você coloque um ocular de milimetragem até grande e ele dê muitas vezes de ampliação para você. Esse é o resumo de tudo, tá? E se você quiser acompanhar a rotação da Terra para fazer a astrofotografia de céu profundo, aí você pega uma base equatorial ou um telescópio refletor newtoniano, equatorial, né? Já se você quiser ir para os planetas, pega um dobsoniano, beleza? Planetas ou Lua, Estação Espacial Internacional, enfim. O vídeo vai ficar por aqui. Se eu tiver cometido algum erro, por favor, comentem. Se tiver algum especialista, eu não sou um especialista, eu sou só um amador aqui que está tentando trazer esse conhecimento, que é bem escasso no YouTube brasileiro. E eu queria agradecer a todo mundo que comentou nos últimos vídeos para eu continuar gravando. E estamos aqui. Tchau, tchau e até a próxima. Se vocês quiserem, pode comentar aí alguma sugestão de vídeo. Porque eu ainda tô esperando chegar uma buscadora que eu comprei pra fazer um vídeo sobre buscadoras e futuramente mais filtros, que eu só tenho um, né, pra fazer um vídeo sobre filtros. Beleza? Falou!